Vamos abrir em 2 Coríntios 4, 6. 2 Coríntios 4, 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Coríntios 4, 6. Eu quero-vos falar sobre poder. Poder de Deus. Poder de Deus em nós. A manifestação do poder de Deus que age através das nossas vidas. Porque é através das nossas vidas que o poder de Deus se vai manifestar na Terra. E eu quero-vos fazer entender que esse poder só vai acontecer nas nossas vidas se nós o permitirmos. Alguns poderão estar a dizer, eu quero, glória a Deus. Então, para isso, você tem que deixar que comece um processo na sua vida para você poder ter o poder de Deus em si. Eu quero vos mostrar pela vida de um homem, apóstolo Paulo, como ele reconheceu o poder de Deus e como aconteceu nele o poder de Deus. Eu quero-vos começar por esta também uma carta escrita por Paulo a Coríntios, aqui em 2 Coríntios 4, 6, e vemos aqui, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória e na face de Jesus Cristo. Da glória de Deus e na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, do poder, seja de Deus e não de nós. Eu quero repetir o último versículo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Este homem, Paulo, escreveu 2/3 do Novo Testamento. Ele escreveu cartas a igrejas que depois foram incluídas na nossa Bíblia atual. Cartas escritas pela mão dele, mas inspiradas pelo Espírito Santo de tal forma que Deus quis que fossem incluídas na Bíblia que conhecemos nós agora, atualmente. Este homem não andou com Jesus. Este homem perseguiu a Igreja de Jesus. Este homem esteve presente e foi também participante, embora estivesse a agarrar os casacos e não estivesse a mandar as pedras, do primeiro mártir da Bíblia, Estevão, que foi apedrejado até à morte. Este homem tinha todas as indicações para não ser um escolhido por Deus. No entanto, Deus o escolheu. E Deus o chamou de uma forma sobrenatural. Ele estava a caminho de Damasco com cartas para prender cristãos e a caminho, ao meio-dia, resplandeceu uma luz mais forte que o meio-dia, do qual ele viu, ficou cego e perguntava: quem és tu, Senhor? E ele dizia que era Jesus a quem ele perseguia. A partir daí, ele não mais perseguiu os cristãos, mas começou ele a ser perseguido. A busca de Paulo por Deus foi constante durante toda a vida dele. E vemos isso pelas cartas que ele escreveu às igrejas. Vemos que o teor de tudo o que ele falava ia
alterando, modificando à medida que os anos iam passando de ele andar com Deus. É impressionante como Deus faz as coisas, como Deus escolhe as pessoas. Nós pensamos sempre que, não, tem de ser a pessoa tal, porque ele é descendente de não sei quê. Não, não é assim. Não é assim que Deus escolhe as pessoas. Deus escolhe as pessoas pelo seu íntimo, à medida que vê o comportamento da pessoa, à medida que vai andando com ele. Fala-se que quando um pregador muito conhecido pregou em muitos países de todo o mundo, eu sou sincero, estou-me a tentar lembrar o nome dele, mas mesmo muito conhecido, ele pregou, inclusive no aeroporto de Seul, na Coreia, pregou no aeroporto porque não havia sítio onde sentar 1 milhão de pessoas, que era muita gente. Queriam ouvir a palavra de Deus. Este homem, na geração dele, havia mais 2 homens que também pregavam o Evangelho. No entanto, os outros 2 homens eram mais eloquentes, tinham mais dom de palavra para falar a palavra de Deus. No entanto, os outros 2 homens caíram, não perseguiram até ao fim. Este continuou, venceu, pregou literalmente para milhões e milhões de pessoas. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não tem a ver como o homem começa, tem a ver como o homem acaba. Porque o começo de grande parte daqueles que são cristãos, daqueles que pregaram o Evangelho, daqueles que continuam a pregar o Evangelho, muitos dos começos são atribulados. Mas o que importa é que eles fizeram em Deus e como eles terminaram as suas. Isso é que importa. Eu quero que vocês entendam, ao ler-vos isso, eu estou-vos a mostrar que o poder de Deus está em vasos de barro. Um vaso de barro não é um vaso como de plástico, não é um vaso de ferro, não é um vaso de prata, de ouro, não, é um vaso de barro que facilmente se pode partir. Inclusive, os vasos têm que ter um preparado especial para não perder a água que eles levam lá dentro. Ou qualquer outra coisa que possam levar lá dentro. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O poder de Deus está em vasos de homens, para que o poder demonstre que é de Deus e não dos homens. Esse poder vai aumentando nos homens à medida que o comportamento dele vai mudando. E só assim o poder de Deus aumenta. Eu quero-vos. Era um versículo que eu estava a pensar pôr no fim, mas realmente eu estou a sentir que é agora a altura. E vamos abrir em 2 de Pedro. Deixem-me confirmar. 2 de Pedro. Segunda de Pedro. Eu acho que é 2:15. Não. É 2 de Pedro.
Eu peço desculpa, mas eu digo já qual é. Segunda de Pedro. Três, 15. Segunda de Pedro 3,15. Paulo não andou com Jesus. Ele foi chamado depois de Jesus ter partido e ter sido assumido aos céus. Ele foi chamado por uma revelação, por uma visão em aberto que apareceu a Paulo. Pedro andou com Jesus. Pedro esteve lado a lado com Jesus. Foi chamado muito cedo no ministério de Jesus na terra e andou sempre com ele até ao fim. Depois de Jesus ser assumido aos céus, ou depois de morto e ter ressurreto, depois de ressuscitar, Jesus aparece também a Pedro várias vezes e depois é assumido aos céus. Portanto, Pedro teve uma revelação ou um contacto direto com Jesus. E vejam o que Pedro diz de Paulo. 2 de Pedro 3,15. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falamos disso como em todas as suas epístolas, cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os mesmos indultos inconstantes trouxem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pelo aquilo que eu vos li, vocês percebem que Pedro acredita que Paulo escreveu as cartas pela sabedoria que lhe foi dada. Mas ele diz que há pontos difíceis de entender. Há pontos difíceis de entender. Estamos a falar de Pedro que andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus, mas a busca de Paulo por Deus excedeu a busca de Pedro por Deus. Se nós queremos ter nas nossas vidas o poder de Deus, nós temos que buscar a Deus. Eu estou-vos a mostrar Pedro, que andou com Jesus, Paulo, que não andou com Jesus, mas, no entanto, a busca de Paulo conseguiu receber mais sabedoria que o próprio Pedro. Por isso é que 2/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Eu quero que entendam que não tem a ver com quem você andou, quem o instruiu, tem a ver com se você está a buscar mais a Deus ou menos a Deus. Nós temos que ver que Paulo escreveu as cartas dando direção à igreja, explicando certos pontos de vista, mas realmente, em alguns sítios, a nossa leitura às vezes pode ser deturpada por aquilo que se ouve, e algumas igrejas o fazem. Mas você tem que entender, se você buscar a Deus, Deus lhe vai explicar aquilo que Paulo escreveu. Deus lhe vai mostrar aquilo que Paulo escreveu. É muito importante que a palavra de Deus seja explicada a nós.
E não tem a ver com ser a pessoa A, B ou C, lhe explicar as Escrituras, tem a ver com você buscar a leitura das Escrituras para ter mais conhecimento vindo do próprio Deus para si. Quando alguém lhe fala, tem que ser uma confirmação daquilo que você já sabe. E se você não sabe e ouve naquela altura, mais tarde Deus se revelará a si, confirmando a palavra que foi pregada. Tem que haver sempre confirmação. Tem que haver sempre confirmação. A própria palavra de Deus se confirma uma à outra, porque tem que haver sempre confirmação. Porque pela palavra de duas ou três testemunhas se confirma todas as coisas. Então, como vem esse poder? Como é que se manifesta esse poder em nós? E você está a pensar de uma forma, de outra, quero-vos mostrar como Paulo reconheceu que o poder de Deus operava nele. 2 de Coríntios 12, 7. 2 de Coríntios 12, 7. Paulo recebe constantemente, estava a receber por causa da busca de Paulo por Deus, recebe revelação vinda do próprio Deus para ele. Ele recebe revelações, inclusive ele relata de coisas que são difíceis de exprimir em palavras o que ele viu. Mas vemos aqui em 2 Coríntios 12, 7, vemos ele a escrever uma carta a Coríntios e veja o que ele diz. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Estamos a falar de Paulo. Estamos a falar do apóstolo Paulo. Aquele que as pessoas queriam que a sombra dele passasse, assim como de Pedro. Aquele que foi mordido por uma víbora, uma serpente. E ele sacudiu a serpente para cima do fogo. E todos olharam para ele e esperavam que ele morresse e ele não morreu. Paulo, que através das mãos de Paulo várias pessoas foram curadas. E ele diz que orou 3 vezes ao Senhor para que o espinho na carne, vindo por o diabo para a vida dele, saísse dele. Eu vou voltar a ler o versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me se desviasse de mim. E disse-me, disse quem? O Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Loucura, não é? Quando o homem e a mulher de Deus diminui, o poder de Deus aumenta. É impressionante. Nós, quando entramos numa igreja, vemos logo o estado espiritual que a igreja está, à medida que falamos com as pessoas. Quando a pessoa diz eu fiz, nós percebemos logo o estado em que está essa pessoa. Ela ainda não se anulou. Pensa que as coisas que Deus está a operar através dela têm a ver com ela, por ela ser alguém que é como é, foi escolhido e tudo mais. Indiscutível
que são escolhidos, indiscutível, mas indiscutível é que tem a ver com o poder de Deus. Tem a ver com o poder de Deus na vida das pessoas. Tem a ver com o que é que a pessoa está a fazer. Se a pessoa diz, Deus fez isto na minha vida, ela está a reconhecer que o poder é de Deus e não é dela. Eu quero-vos passar uma explicação mais simples sobre tudo isto. Todos nós temos eletricidade em nossas casas. Chegamos a casa, ligamos o interruptor e há luz. E muitas das vezes olhamos para a luz e dizemos, poxa, boa luz, pá, ilumina bem, dá bastante luz. Mas nós nos esquecemos de uma coisa. Se algum dia faltar a luz, aquela lâmpada não vai servir para nada. Porque não vai dar luz sozinha. Ela precisa da eletricidade que está a entrar em casa. E o que é que nós, cada um de nós é? Uma lâmpada do Senhor. O que é que corre em nós? A energia de Deus. É essa energia que faz com que nós possamos dar luz. E o reconhecimento disto faz com que o poder de Deus se aumente em nós. É impressionante que Paulo percebeu isto. Exatamente nesta carta ele percebeu isso. Mas ele percebeu isto numa idade mais avançada já. 2 Coríntios é uma das últimas cartas que ele escreve. Depois disso, embora escreveu outras, mas isto é na terceira viagem missionária que ele agarra e escreve esta carta. E eu quero que você entenda uma coisa. Paulo, quando diz isto, já tem um conhecimento muito maior de Deus do que tinha antes. E eu quero-vos mostrar, à medida que o conhecimento vai andando, à medida que ele vai escrevendo as cartas, o conhecimento dele de Deus para com ele vai mudando. E cada vez ele é maior, mas ele cada vez se diminui mais. É impressionante. Nós pensamos, não, quando a pessoa já tem... Ele pregou em grande parte da Europa, pregou em parte da Ásia, ele abriu igrejas em vários sítios, ele era já bastante conhecido, e inclusive iam vê-lo à prisão para que ouvi-lo. E, no entanto, ele, em vez de se tornar grande e maior e dizer que, pronto, era Deus nele, ele se foi diminuindo cada vez mais para que o poder de Deus aumentasse nele. É impressionante isto. Embora nós agarramos na Bíblia e vemos aqui, por exemplo, depois de Atos, vemos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, isto não é uma ordem cronológica. Isto quer dizer que as cartas não foram escritas por esta ordem. Pensa-se que Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios realmente foram escritos no mesmo ano ou perto do mesmo ano, mas Gálatas foi escrito antes de Romanos e, no entanto, na nossa Bíblia, Gálatas está depois de Romanos. Eu quero que você entenda isto, que a ordem cronológica, na altura em que foi escrito cada carta, não é a altura em que está disposta na Bíblia. Por isso, eu estou a dizer isto para você ver a diferença das coisas que Paulo falava. Agora vamos abrir em 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 15, 9. Paulo se considera um apóstolo. Paulo se considera um apóstolo.
Mas, no entanto, ele se considera o menor dos apóstolos. Veja o que está aqui escrito, 1 Coríntios 15:9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Na visão dele, os apóstolos, grande parte deles andaram com Jesus. Ele não andou com Jesus. No entanto, ele abriu igrejas, e o apóstolo é aquele que abre igrejas, abriu igrejas em grande parte, todo lado da Europa, também em parte da Ásia, e ele se considera o menor dos apóstolos. Alguns anos passaram, e agora quero que vamos ler agora Efésios 3:8. Efésios 3:8. Ele se considerava o menor dos apóstolos. Anos passaram e ele escreve uma carta a Éfaso, à igreja de Éfaso. E aqui em Efésios 3:8 ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele se considerava o menor dos apóstolos, agora se considera o mínimo de todos os santos. E agora vamos abrir em 1 Timóteo 1:15. Primeira Timóteo 1:15. Eu vou voltar a repetir. Ele se vê o menor dos apóstolos, ele se vê o menor dos santos, e agora, perto do final da sua vida, na última carta, esta não foi a última, segunda a Timóteo foi a última carta que ele escreveu, nesta carta ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O menor dos apóstolos, o menor dos santos, o maior dos pecadores. Ele se diminuiu cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, para que o poder de Deus aumentasse. Agora o que eu vos mostrei biblicamente, o que é que Paulo fez para que tudo pudesse acontecer na sua vida, o que é que cada um de nós está a fazer? Eu não estou a dizer que o poder de Deus não vai operar através de nós. Eu creio que sim. Mas o nosso eu interior tem que diminuir para que o grande eu sou, para que o grande Deus cresça em nós. Para que as manifestações que acontecem através de nós não seja de nós, porque somos apenas vasos de barro, mas seja Deus fazer em nós. Pois a luz que nós damos tem a energia de Deus. O poder que passa por nós vem de Deus. Paulo percebeu isso. E vê-se, à medida que os anos vinham passando e as cartas que ele ia escrevendo às igrejas, ele próprio transcrevia e escrevia aquilo que sentia.
exatamente o menor dos apóstolos, depois o menor dos santos e o maior dos pecadores. Ele tinha aberto, a esta altura, igrejas em todo lado. O poder de Deus em Paulo era manifesto. O próprio Pedro virou-se que o que ele escrevia às vezes era de difícil interpretação. Porquê? Porque Paulo tinha uma comunhão com Deus muito grande. E Paulo se anulava para que Deus crescesse nele. Eu quero que você entenda que Deus só vai crescer em nós à medida que nós vamos deixando. À medida que o nosso eu vai sendo rebaixado. Mas não é rebaixado por Deus, é rebaixado por nós próprios, em que nós reconhecemos. Eu há pouco tempo falei com uma pessoa e eu dizia para essa pessoa, dizia assim: tu não penses que por fazeres o bem que és bom. Porque eu dizia para essa pessoa, nem tu, nem eu somos bons. A única coisa que é bom em nós é Deus. E Deus nos molda para sermos bons. Essa mesma pessoa, eu virei-me e disse-lhe assim: quando você começa a orar por alguém, a primeira pessoa a ser modificada somos nós próprios. Quando nós oramos por qualquer circunstância onde nós estamos metidos e queremos que a circunstância mude, a primeira pessoa a ser modificada somos nós próprios. Por causa da nossa modificação, as pessoas à nossa volta se modificam. Muitas das vezes pensamos no poder de Deus e lembramos, por exemplo, como Elias, que desceu fogo do céu e queimou todo o holocausto. Nós pensamos no poder de Deus de poder fazer, modificar coisas e tudo mais. Fazer parar os ventos, parar a tempestade, de fazer coisas incríveis. Mas veja, por exemplo, o exemplo de Jesus, em que ele próprio diz: eu vos levo já lá. Jesus dá uma declaração impressionante. João 5:30. João, 4 Evangelhos, João 5:30. Nós estamos a falar de Jesus. E o próprio Jesus, enquanto andou na terra, se anulou ele próprio. Você entenda que nós podemos ver pelas Escrituras, podemos ver pela Palavra de Deus, que Pai, Filho e Espírito Santo tiveram na criação da terra. Próprio em João também fala que nada na terra se fez sem a presença de Jesus também. Jesus estava lá presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação da terra. Todos eles participaram na criação da terra. E, no entanto, aqui vemos Jesus se anular. João 5:30. Não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Próprio Jesus se anula para que a vontade de Deus Pai se cumpra nele. Cabe a nós fazer exatamente o mesmo. Anular a nossa vontade e fazer a
Vontade do Deus Altíssimo. Eu quero-vos dar exemplos práticos. Às vezes, não sei se sabem, não sei se vocês têm conhecimento disto, mas pronto, se calhar é uma novidade que eu vos vou dar e se calhar só aconteceu a mim. Mas às vezes magoam-nos. Não sei se você tem conhecimento disso ou não, pronto, se calhar consigo nunca aconteceu, mas comigo já aconteceu, já me magoaram. Já me disseram coisas que eu não gostei, já me fizeram coisas que eu não gostei, e a nossa vontade muitas das vezes é retaliar. Nossa vontade às vezes é falar, barafustar, gritar. Eu aprendi que eu venço ficando calado. Eu aprendi a orar pedindo perdão a Deus e perdoando a toda a gente. Eu fico melhor comigo próprio e venço melhor a vida que estou a viver. Há pouco tempo fizeram-me uma coisa do qual eu não gostei. Eu, conhecendo o meu Deus e sabendo o que diz a sua palavra, e depois você depois pode ler em Gênesis 12 o que Deus disse a Abraão, não vamos abrir agora. Deus disse a Abraão assim: aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Eu, conhecendo a palavra, eu já sabia que aqui ia acontecer, mesmo eu não dizendo nada. Aquilo que me prejudicaram vão ser prejudicados, não porque eu queira, porque é assim mesmo. É o que Deus diz. E o que aconteceu foi exatamente isso. Essa pessoa que me prejudicou foi prejudicada muito maior e grandemente. Não que eu fique contente com isso, eu quero que vocês entendam que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E quando você se anula, o poder de Deus aumenta. Porque se você retaliasse, Deus não iria fazer nada. Mas como você se anulou e ficou quieto e sossegado, Deus dá a resposta por nós a essas pessoas. Eu quero que as pessoas sejam prejudicadas? Não, não quero. Mas entendam que a palavra de Deus, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Por isso, nós temos que decidir na nossa vida o que é que queremos, o poder de Deus a atuar ou não. O que é que nós queremos na nossa vida? Operarmos nós ou deixar Deus operar? Muitas das vezes nós queremos, não, eu quero que essa pessoa que aconteça isto, que aconteça, que ela veja o que é que está a fazer e não sei o quê. Alguns deles nunca vão ver. Nunca vão perceber. A não ser que lhe seja dito. Mas nunca vão perceber. Uma pessoa que sabe desta história toda contou-me hoje o que é que tinha acontecido, como já essa pessoa estava a ser prejudicada, e ele sabe que eu disse exatamente isto: aqueles que me abençoarem serão abençoados, aqueles que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. E ele próprio ficou com temor. Eu apenas sou um filho de Deus. Eu creio em Deus. Creio na sua palavra. Em muitas situações da minha vida, quando me magoaram, eu pensei em retaliar, e Deus foi-me mostrando na minha vida que não era isso que eu devia de fazer, que eu deveria ficar quieto e deixar ser Ele julgar. Porque Deus diz: minha vingança eu retribuirei, não nós. Isto quer dizer que eu me estou a anular
para que Deus possa operar. Isto não é normal para um ser humano. Vai contra aquilo que nós sentimos. Não é normal. Mas à medida que vamos fazendo assim, mais vemos o poder de Deus a atuar. Entendam uma coisa, Paulo percebeu isso, entendeu exatamente isso. Entendeu que ele se devia anular para que o poder de Deus crescesse. Por isso, ele disse, quando nós lemos lá em 2 Coríntios 4, 6, em que ele disse, se calhar até vos abro para ler, não é preciso vocês abrirem, eu vou-vos ler 2 Coríntios 4, 6, e diz aqui, porque Deus me... Não, peço desculpa. 2 Coríntios, é também 2 Coríntios, mas é 12. Não é preciso abrirem, 2 Coríntios 12, 7. Para que não me exaltasse, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para nos bofetear, a fim que não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e me disse o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O poder de Deus se manifesta mais forte quando nós estamos mais fracos. Quando nós mais nos anulamos por causa de Deus. Eu estou a dizer que isto dá permissão ao diabo de nos atacar, fazer, não, você não está a entender. Muitas das vezes as circunstâncias da nossa vida se voltam contra nós. Tentam nos prejudicar, tentam falar mal de nós, criar complicações contra nós. E o que é que você faz nessa altura? Faz toda a diferença. Você agarra, fica quieto, sossegado, entrega o assunto a Deus e perdoa essas pessoas. Deus vai atuar a seu favor. O poder de Deus em si aumenta, porque Deus vê que você está-se a anular por causa de Deus e não está a deixar que a sua natureza adâmica, a natureza que trazemos de Adão, fale mais alto em nós. Preferimos a humilhação de estar com Deus do que a retaliação de estar no mundo. O poder de Deus aumenta em nós. O poder de Deus. Aquilo que nós queremos buscar. Não só para que as coisas possam acontecer, mas para que o próprio Deus resida em nós. Para que possa-se dizer Cristo em vós, a esperança da glória. Esta é a vontade de Deus para nós. Mas tem que ter a nossa participação e a nossa aceitação. E acredita em mim numa coisa que eu tenho visto, é que depois de você ouvir esta mensagem, você até pode decidir, realmente é verdade, eu tenho que mudar em relação a este assunto. Você muda, acontece qualquer coisa e você muda até. Mas, ouça, eu conheço Deus. E não vai vir só uma vez, vai vir mais que uma vez, de propósito. E se você em todas as vezes mudar, então, por um tempo, vai parar. Mas se você não mudar,
De vez em quando vai vir, até você entender que tem que mudar. Deus a mim me ensinou, quando eu fui prejudicado, eu tive provas nas minhas mãos e Deus diz, manda fora as provas. E depois de mandar fora as provas, por obediência àquilo que Deus me estava a mostrar, Deus me meteu-me a trabalhar para essa pessoa de borla. E você pode dizer, mas isso é loucura, mas como é que é possível? Você não está a perceber, é que Deus estava-me a ensinar a andar com Deus, a confiar nele. E não nas minhas próprias atitudes, naquilo que eu achava que deveria ser. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz Deus. À medida que nós nos anulamos, Deus cresce. O poder de Deus cresce cada vez mais em nós. Aconteceu com Paulo e vai acontecer com todos os que buscarem, como Paulo buscou. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. É impressionante. É impressionante como a nossa mudança faz mudar tudo. Às vezes nós não percebemos as coisas que Deus quer fazer em nós. Às vezes não conseguimos entender que Ele quer explorar nas nossas vidas para nos poder abençoar. Inclusive na área financeira. Quando Deus diz para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que tragam ofertas, será que Ele está a obrigar a alguém a fazer alguma coisa? Não, Ele está a mostrar o melhor caminho. O caminho da bênção para a sua vida. Mas você pode não fazer. Está na sua mão. Mas você tem que aprender a confiar em Deus e deixar Deus começar a abençoar a sua vida por aquilo que você está a fazer, obedecendo a Deus. Ainda hoje a minha esposa estava a ler um livro do John Bevere e tu falaste-me sobre um título, e qual era o título? Obediência. As bênçãos para a obediência ou a maldição pela desobediência. Era assim uma coisa, não é? Obedecer a Deus traz bênção. Desobedecer a Deus traz problema. E o que é que você deve fazer? Ouça, eu sou muito sincero. O que o seu coração disser. O que o seu interior disser. Faça é de uma forma. Dê de coração alegre. Se você se sente obrigado a dar, por favor, não dê. Se você se sente coagido a dar, não dê oferta. Dê de coração, porque Deus ama aquele que dá de coração alegre, com alegria, com confiança. Deus o vai abençoar e retribuir. Então, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu.
Vamos virar as mãos para as ofertas, vamos dizer obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que és tu que supres todas as nossas necessidades, és tu que enches todas as nossas bocas de bens, Senhor. És tu, Senhor. Estás a dar-nos os tesouros das escuridades e riquezas encobertas. Em ti nós confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho. Nós podíamos até orar agora. Mas eu acho que uma decisão pessoal, a pessoa tem que orar sozinha. Tem que orar para que saia do seu coração as palavras que realmente quer dizer. Pedindo a Deus que exerça em si mudança, se é a sua vontade. Eu já contei aqui que eu lembro-me a primeira vez que eu me disse que Senhor, eu me consagro a ti. Essa semana foi uma das piores que eu tive na minha vida. Parecia que estava tudo errado, batia tudo errado. Eu disse, mas como é que é possível? Eu disse-me consagrava a Deus. Você imagina um copo está sujo e vai para dentro da máquina de lavar e ele é levado com todos os jatos de água por todos os lados. Então, mas eu decidi-me lavar. Pois, então, mas tens que levar com os jatos de água para tirarem a impureza. Você está a entender? Depois disso, depois passado uns tempos, não sei quanto tempo, uns tempos, eu virei-me e disse, Senhor, eu me consagro a ti. Deus me disse logo na altura, vai vir tudo outra vez. E eu disse, Senhor, faças a tua vontade e não a minha. Eu me comecei a partir daí a anular. Será que estou completamente perfeito? Eu gostava. Não sei se alguma vez lá chegarei. Mas eu estou buscando. Como Paulo buscou até o final da sua vida. Eu estou buscando. Muitas bênçãos. Boa semana, em nome de Jesus. Amém.